Graça e paz, meus amados irmãos, aqui quem fala é sua irmã em Cristo, eu me chamo Ceissa. E hoje eu quero contar um pouco do meu testemunho sobre sobrancelhas, que Deus me mostrou em sonho, eu tirando as minhas sobrancelhas, e o arrebatamento tinha acontecido e eu tinha ficado. Deus me mostrou, eu numa área, eu estava me pintando, usando batom, e com um espelho na mão, tirando minhas sobrancelhas. E de repente eu olhava para o céu e ficava tudo escuro. E eu via o céu se fechando, como se tivesse acontecido o arrebatamento e eu tivesse ficado. E dentro de mim brandava uma voz que dizia assim: fica aí com as suas vaidades, tirando tuas sobrancelhas e se pintando. Meus irmãos, essa voz falou muito forte dentro de mim, e desde então eu passei a ter mais temor ao Senhor e entendi que Deus não queria que eu tirasse as minhas sobrancelhas. Amém, meus irmãos? E depois disso aí, eu voltei a tirar só o excesso de cima, e eu achava que não tinha nada a ver, porque era só o excesso de cima. Mas Deus, Ele é fiel, e Deus, Ele nos ama e repreende aqueles a que Ele ama, né? E Deus novamente falava comigo em sonho, me mostrava eu tirando esse excesso das minhas sobrancelhas. E ali eu entendi que Deus não estava se agradando, Deus está fazendo aquilo. E eu quero deixar aqui uma palavra que está em 2 João 9, que diz assim: todo aquele que prevarica e não persevera na sã doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Então, minha gente, não toque suas sobrancelhas. O que Deus fez é perfeito. Então eu quero dizer para você, minha irmã, que está nesse processo de libertação, se mantém firme em Cristo. Não olhe para um lado nem para o outro. Não olhe para as pessoas que estão seguindo esse costume de estar tirando as suas sobrancelhas. Peça discernimento ao Espírito Santo, peça para Ele lhe mostrar onde você está errando, onde você está pecando, porque Deus, Ele é fiel, Ele vai te mostrar. Eu tive pesquisando e eu descobri que para que serve a nossa sobrancelha, porque o que Deus fez é tudo perfeito. A nossa sobrancelha exerce uma função dupla de beleza e proteção. Retirar pelos pode ser prejudicial à nossa visão. Sim, a visão, porque a segunda função dela, a de proteção, depende justamente dos fios que formam esse tufozinho acima dos nossos olhos. Então essa pequena porção de pelos que serve para proteger os olhos também serve para proteger o homem do suor que escorre da testa. A sobrancelha é um retículo que fica acima do olho. Além disso, ela serve para fazer expressões faciais. E os nossos cílios são como pequenas vassouras que protegem os olhos da poeira e pequenos insetos que caem na região. Apesar de importante, não é a principal proteção da vista. O reflexo de fechar as pálpebras diante de um perigo é bem mais eficaz. Em média, nasce um cílio novo por dia. E quais os perigos das pinças? Porque pode ocorrer contaminação por vírus e bactérias, causando inflamações e dor. Então, quando Deus, minhas amadas irmãs, nos criou, também Deus esperava que nós admirássemos sua obra. Ele foi tão detalhista, tão perfeccionista, tão artista, tudo em nós foi modelado com muito amor. E ainda tivemos a honra de ser criados à imagem e semelhança do nosso próprio Deus pelas suas mãos. Então Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança. Deus o criou, homem e mulher, os criou. Em Gênesis 1, 27. Deus, Ele é perfeito.
Deus, ele é mais profissional em artes. Deus é tão maravilhoso, porque quando você faz isso, você está dizendo ao Senhor que você não gosta do que Ele fez. É um desrespeito ao Senhor. A gente agir como se entendesse mais de beleza do que Ele. Você não acha, minha irmã? Mas triste ainda é quando demonstramos que se a imagem do próprio Deus e a semelhança dele não é suficiente para nós. Hoje a gente está vendo, infelizmente, dentro das igrejas, irmãs com esses usos que está na moda de rena, com essas modelagens de sobrancelhas. Você está destruindo o templo do Espírito Santo, porque você está mentindo para você mesma e para as outras pessoas. Você está criando um desenho mentiroso em você, porque você está cobrindo o natural que Deus te fez. Se Deus te fez sem sobrancelhas, porque tem mulheres que têm as sobrancelhas bem fininhas, com bem pouquinho pelo, então se aceite como Deus te fez. Enquanto tem outras também que já tem mais do que outras, tem mais pelo em suas sobrancelhas. A minha principalmente, a minha é bastante cheia. E Deus, ele é perfeito. Se Deus te fez assim, quase sem pelo, é porque Ele acha você bonita assim. Então se aceite com a imagem e a semelhança de Deus como Deus te fez. Não tire sua sobrancelha. Se ame como Deus te fez. Não mude aquilo que Deus fez. O que adianta você estar bonita aos olhos do mundo e aos olhos de Deus você não está? Porque o mundo pode te achar linda, mas isso é um engano de Satanás. Enquanto Deus não aprova vaidades. Quando você muda aquilo que Deus fez, você está pecando contra o Criador. Não mude para agradar o mundo, para agradar as pessoas, mas mude para agradar a Deus. Porque nós estamos mudando o natural que Deus fez. Nós estamos dizendo ao Senhor que nós não nos agradamos da forma como Ele fez as nossas sobrancelhas. E a gente está mostrando para Ele como que a gente quer. Eu estava olhando um vídeo de uma irmã no YouTube que ela falava que uma irmã tinha morrido nesse pecado de estar mexendo em suas sobrancelhas. E lá ela estava sendo torturada pelos demônios e ela tinha que dar conta de cada fio que ela tinha tirado de suas sobrancelhas. E ela não sabia onde era que estava. Então isso é um despertar para nós não mexer naquilo que Deus fez. Quando nós mexemos em nossas sobrancelhas, quando nós tiramos qualquer fio dela, nós estamos adulterando. Isso é, modificando. Quando a gente passa a desenhar ela de outra forma, por exemplo, passar renda em nossas sobrancelhas, nós estamos mudando a fórmula de como ela foi feita, porque sai da sua origem. Ela está sendo modificada, então ela não está mais na sua originalidade. Ela foi modificada. Ela não está mais o natural como Deus fez. Então, por isso, minhas irmãs, que é pecado. Fique todos na doce presença do Espírito Santo, na paz do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida.